Para cima. Então, bora lá para mais um capítulo do livro de Provérbios. Como eu estava falando para vocês, essa questão da leitura, eu sugiro assim que você coloque como objetivo não só as aulas aqui, né, o que a gente vai estar lendo aqui, mas que você também durante a aula faça, ou antes ou depois da aula, faça a leitura desse capítulo e faça todos os dias. Você não vai perder o quê? Oi? Você vai perder o quê se você ler? Não vai perder nada, você vai só ganhar, né? Então, por isso que eu propus esse desafio, por isso que a gente está aqui para a leitura aqui do livro de Provérbios, né? E o que eu posso dizer para vocês? Que nesse ano, quando eu fiz assim, nesse formato de ler um capítulo por dia, de ler o livro de Provérbios durante um mês, aí você pode ter uma dúvida, mas um mês que tem 30 dias. Quando tiver 30 dias, você lê os dois últimos num dia só. Já se programa. Ah, fevereiro tem 28. Então já começa a ler os últimos antes, ou pega o último dia e Não, vai vender. Não, vai vender. lê todos ali para você não se perder, né? Para você não ter não perder essa sequência, ok? Mas dá para fazer tranquilo. Bora lá então para o segundo capítulo. Hoje a gente vai falar sobre o tesouro da sabedoria. A gente vai ler ali primeiro os versículos do 1 até o 5, que vai falar sobre a busca intencional pela sabedoria. Nós falamos um pouco ontem, né? O capítulo 1 fala um pouquinho sobre isso, mas o capítulo 2 ele começa falando assim, ó. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, é uma continuação, né, do capítulo 1. Se aceitares as minhas palavras, esconderes comigo os meus mandamentos, ou seja, está falando aqui, guardares, né, os meus mandamentos, ou guardar no seu coração, em algumas versões, os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz, e se, como a prata, a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, aqui, o autor, né, aqui Salomão, ele compara a sabedoria a um tesouro precioso. Então, encontrar essa sabedoria exige um esforço. Assim como tudo na nossa vida, nada é por acaso, nada é do nada. Tudo é resultado de um esforço, de um compromisso, de um desejo, de algo que a gente está ali buscando alcançar. Então, buscar a sabedoria é como se você fosse um minerador ali à procura de prata, de ouro, né? Isso requer uma dedicação total àquilo que você está fazendo. Uma coisa que a gente não faz, né? É buscar a sabedoria. Sinceramente, nos últimos anos, a partir do ano passado, ano 2024, eu comecei a pensar mais nisso. Eu comecei a ler ali o livro de Provérbios e comecei a entender melhor isso. Porque a gente corre atrás de bens materiais, na é verdade. Todos nós queremos uma casa melhor, um carro melhor, um salário melhor, podendo sair, se divertir, não se preocupar com as contas. Normal, processo normal. Então a gente corre atrás do ouro, da prata, né? Do dinheiro, vamos colocar assim. A gente faz isso. Você acorda todos os dias para trabalhar, para fazer acontecer, para o teu sustento, para ter uma vida melhor, para dar uma vida melhor para os seus filhos. A gente faz isso, não faz? Normal, natural. É um processo que a gente tem que fazer. A gente tem que ir atrás daquilo. Só que uma coisa que a gente não para fazer é isso. É buscar a sabedoria. E aqui Salomão ele está falando nesses 5 primeiros versículos aqui que a gente, da mesma forma que você busca melhorar de vida, da mesma forma que você busca correr atrás dos bens materiais, a gente deveria fazer isso, como se estivesse minerando, né? Buscando a prata ali. Então, quando a gente para pensar isso, e a gente vai falar bastante sobre sabedoria aqui, principalmente até o capítulo 8. Quando a gente para pensar que se eu correr atrás da sabedoria, da forma que eu estou correndo atrás das outras coisas, essas outras coisas serão acrescentadas. Aí você vai ouvir alguém falando isso lá no Novo Testamento. Olha que interessante.
Jesus falando isso lá no Novo Testamento. Buscai primeiro o reino de a mim, né, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, ou seja, qual está sendo o meu foco? Qual está sendo o meu objetivo? O que que eu estou buscando mais? Será que eu estou buscando bens materiais? Será que eu estou buscando sucesso, fama? Será que eu estou buscando sucesso financeiro? Por que que eu não foco, então, em buscar a sabedoria? E aqui está falando, né? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, no final do versículo 5. E aí, quando a gente começa a encontrar essas coisas, a gente começa a acessar um outro nível. Algumas coisas começam a resolver na nossa vida. Mas vamos lá. Tem bastante coisa para a gente falar ainda aqui. Então, aprender a ouvir e inclinar, ou nos inclinarmos, né, ao discernimento, desenvolve uma capacidade de fazer escolhas sábias e alinhadas aos seus valores. Então, a nossa vida, às vezes não dá certo, às vezes as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, porque a gente não inclina os nossos ouvidos a ter esse discernimento, a ter esse conhecimento, a ter essa sabedoria, para que eu possa fazer com que as minhas escolhas sejam alinhadas com os meus valores e com o meu propósito. Lá no versículo 6 até o versículo 8 fala sobre o protetor dos justos. Fala assim, ó, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Quem que dá a sabedoria? O Senhor. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva bom senso para o justo, como um escudo para quem anda com integridade, pois guarda a vereda dos justos e protege o caminho dos seus fiéis. Então, Deus não apenas concede a sabedoria, mas também proteção para aqueles que caminham com integridade. Então, a sabedoria funciona como um escudo, como uma proteção. É ela que protege o justo das armadilhas do pecado e das consequências da imprudência. Então, confiar em Deus para receber essa sabedoria é um passo de fé. A fé é o quê? É a certeza daquilo Das que coisas você que não não vê, se vê. mas acredita que vai acontecer, né? Então, reconhecer que ela vem de Deus reforça essa humildade e a dependência dele. Então, quem pode me dar? Quem pode me fornecer essa sabedoria? Por isso que não é qualquer pessoa que consegue, por isso que não é qualquer um que acessa, é Deus. É Ele que pode fornecer a sabedoria. Eu consigo a sabedoria através de uma faculdade? Não, porque a sabedoria não depende de um diploma. Eu consigo a sabedoria com o dinheiro, comprando ela? Também não consigo. Posso ser o amigo do Elon Musk e o Elon Musk chegar e falar assim, ó, eu quero comprar a sabedoria. Não compra. Porque não é o dinheiro que paga a sabedoria. Quem entrega a sabedoria, quem dá a sabedoria é Deus. E aí eu volto no que nós falamos ontem sobre Salomão. Quando Deus aparece para ele em sonho, Deus fala para ele, o que que você quer? Pode pedir o que você quiser. Ele fala, eu quero sabedoria para poder governar aqui, para poder cuidar do seu povo, cuidar das pessoas que o Senhor escolheu. E aí Deus fala, muito bem, porque você pediu sabedoria, eu também vou te dar riqueza. Então, o segredo não é você buscar a solução financeira, não é você buscar ficar rico, não é você buscar ficar milionário, é você buscar a sabedoria. Porque o dinheiro, a riqueza, o ouro, a prata, ele vem como benefício da sabedoria. Então, quando você busca constantemente a sabedoria, e não é de uma hora para outra, tá, gente? A sabedoria não é um estalar de dedos, assim, um passo de mágica. Ah, eu acordei hoje mais sábio. Claro que você vai acordar um pouquinho melhor, né? É aquela história que eu falo sempre do 1% todos os dias. Então, hoje você pode ser 1% pelo menos 1% melhor do que você foi ontem. Por quê? Porque você está nessa busca do crescimento, buscando a sabedoria. E aí vai surgir problemas, tá? Para quem está buscando sabedoria, vai surgir problemas. Aconteceu isso com Salomão. Se você pegar e for ler, você vai ver que aconteceu um episódio que as mães dormiram, as duas mães dormiram, uma dormiu em cima do filho, matou, recém-nascidos, né? Ela pega o filho da outra que estava do lado para ela não ficar sem, e ela fala que aquele filho é dela. E aí começa uma briga. O que que eles fazem? Levam para o rei. O rei chega lá, olha a situação, uma fala é meu, outra fala é meu.
o rei não fazia ideia de quem que elas eram, não sabia quem estava falando a verdade, e aí, de repente, ele fala assim, ok, traga-me uma espada, eu vou cortar esse bebê no meio, e cada uma vai ficar com uma parte desse bebê. Imediatamente, uma das mulheres falou, não, eu prefiro que fique com ela. Ou seja, a mãe verdadeira, ela olhou ali e falou assim: não, eu prefiro o meu filho com outra pessoa mais vivo do que ele sendo repartido. Aquela que não tinha compromisso nenhuma com a criança, que já tinha perdido a criança dela, para ela tanto faz, não corta mesmo, né? Então, se eu não posso, ela também não pode. E Salomão, naquele momento, fala assim: ela é a mãe, porque a verdadeira mãe, ela está disposta a abrir mão da vida do seu filho, mesmo que seja para ficar com outra pessoa, mas não que o seu filho morra. Então, o que que é isso? Isso são princípios de sabedoria. Isso são sintomas de sabedoria, de escolhas, né? Que a gente estava falando ali, de escolhas assertivas. E a gente falou que a sabedoria, ela se torna um escudo, né? Uma proteção. Então, não é de uma hora para outra. Você buscar a sabedoria vai fazer com que você enfrente desafios. Claro, e aí vem aquela pitada de Deus, né? Aquele direcionamento de Deus para que você possa agir com sabedoria. E aí você vai encontrar oportunidades onde você não encontrava antes. E por isso que é legal a gente falar sobre isso. Do versículo 9 até o versículo 11 fala sobre o conhecimento como guia de vida. Fala assim, ó, então você entenderá que o justo, direito e correto, que é justo, direito e correto, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Então, a sabedoria transforma o coração. Ele guia o nosso coração para ações mais justas e mais corretas. E o bom senso e o discernimento, eles tornam-se ferramentas práticas que vão fazer com que a gente possa navegar nos desafios da vida. Então, quando a sabedoria se torna uma parte integral de quem você é, as suas decisões, as nossas decisões, elas passam a refletir princípios sólidos, princípios correntes, princípios que sejam verdadeiros, tá? Então, por isso que o conhecimento, e aí a gente precisa voltar naquela parte lá. A sabedoria não é comprada, a sabedoria não é adquirida com um diploma de faculdade, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, um PhD, alguma coisa nesse sentido. Não. A sabedoria é algo divino, algo que vem de Deus, e isso tudo que é comprado, isso tudo que é através de um diploma, que é através daquilo que você está buscando, é conhecimento, tá? Então a gente precisa entender o que que é sabedoria, que é uma coisa que é divina, que é fora do comum, e o conhecimento, que é aquilo que a gente busca. Embora a sabedoria possa fazer parte do conhecimento e o conhecimento fazer parte da sabedoria, tá? Mas são coisas distintas, tá? A sabedoria, ela vem de Deus e o conhecimento é aquilo que a gente tem que buscar. Então, elas estão juntas, mas elas são separadas, elas são diferentes, tá? O versículo 12 até o 15 fala sobre o livramento das más companhias. Ele volta, tá? Ele fala várias vezes sobre as más companhias, ele fala várias vezes sobre conduta, sobre um monte de coisa, sobre... A gente vai chegar lá. O versículo 12 ao 15 fala assim, ó. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas, porque que têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Então aqui ele está falando que a sabedoria atua como um filtro que vai ajudando você a identificar e também a evitar pessoas que têm más intenções e influências negativas. Lembra que a gente falou? A sabedoria, ela se torna um escudo, uma proteção. E aí você vai entendendo por que e algumas pessoas vão saindo da sua vida. É porque você está adquirindo conhecimento, você está adquirindo a sabedoria. Então, a capacidade de discernir as más influências é um ponto essencial para quem está querendo se manter alinhado, para quem quer cumprir ali os seus objetivos, né, alcançar seus objetivos e também tem princípios e tem valores. É importante a gente ter essa parte da sabedoria ativa aí. Do versículo 16 até o 19, ele fala sobre
o livramento da sedução e do engano. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que é seu parceiro de juventude e ignora a aliança que fez diante de Deus. A casa dela conduz à morte e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem alcançarão as veredas da vida. O Salomão aqui está falando que a sabedoria protege contra as seduções que desviam você dos caminhos de Deus. A metáfora, né, que ele traz ali da mulher imoral simboliza qualquer tentação que leva à destruição. Então, estar atento às tentações diárias e buscar a orientação de Deus é essencial para poder evitar decisões que podem trazer prejuízo espiritual e também prejuízo emocional. E a gente acaba, às vezes, com um trabalho de vários anos que a gente tem ali. No versículo 20 até o 22, ele fala assim, ó: assim você andará nos caminhos dos bons e manterá nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e os infiéis serão delas arrancados. Esse capítulo aqui conclui com uma promessa. Aqueles que seguem a sabedoria viverão em segurança e permanecerão firmes, enquanto os ímpios sofrerão as consequências de seus atos. O que significa ímpio? Alguém sabe me dizer o que significa uma pessoa ímpia? Alguém aí sabe me dizer? A gente fala bastante isso, muitas vezes a gente não sabe, né? Ninguém sabe. Tem alguém dormindo? Tem alguém acordado aí? Vocês não sabem? Escreve pelo menos no chat aí. Não sei, não sei se você não sabe. Pelo menos pra saber que vocês estão acordados. E o que é uma pessoa ímpia? Ninguém sabe me dizer? Uma pessoa ímpia é uma pessoa que conhece a Deus, que conhece os mandamentos, que conhece a palavra e não pratica. Isso é uma pessoa ímpia. Ela conhece Deus, conhece os ensinamentos, conhece a palavra, sabe o que é certo, sabe o que é errado e não pratica aquilo que é certo. Isso é uma pessoa ímpia. Num português bem claro para você. E aqui, né, está falando que aqueles que seguem a sabedoria viverão em segurança e permanecerão firmes, enquanto os ímpios sofrerão as consequências dos seus atos. Volta naquela questão da lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher, né? O ímpio é aquele que tem o conhecimento. O ímpio é aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. O ímpio é aquele que sabe que está desagradando a Deus e mesmo assim continua com o caminho torto, continua enganando as pessoas, continua falando, fazendo aquilo que é mal e não tem temor. Ele não tem temor das consequências. Mas a palavra está dizendo aqui, ó, ele vai sofrer as consequências pelos seus atos. É inevitável. Aquilo que plantar, vai colher. Então, a escolha do caminho da justiça não vai apenas trazer proteção para você, mas vai trazer, mas te assegura, né, que o teu futuro é sólido. O teu futuro, ele vai estar alinhado com os planos de Deus. E às vezes a gente fala, principalmente nas nossas orações, né? Seja feita a sua vontade. É a vontade de Deus. Estou aguardando para ver qual que é a vontade de Deus, né? Então, quando eu busco essa sabedoria, geralmente eu faço as escolhas que estejam mais alinhadas com a vontade de Deus, com o plano de Deus ou com as promessas de Deus para a nossa vida. E aí, já quero deixar para você aqui algumas reflexões, tá? Vou disponibilizar o PDF para vocês depois ali no grupo, mas já pode anotar aí para você fazendo algumas reflexões, que é identificar uma área específica da sua vida onde você precisa de sabedoria de Deus, tá? Você precisa tomar algumas atitudes e precisa dessa sabedoria de Deus. O segundo momento de reflexão
é clamar por discernimento e pedir a Deus a direção para agir com justiça e integridade. Esse é o ponto 2. E o terceiro ponto de reflexão é comprometer-se a buscar a sabedoria diariamente, lendo a palavra e praticando os seus princípios. Volta lá no início, né? Quando eu falei para você, ó, não fique só com a aula aqui. Termina a aula, leia novamente esse capítulo de número 2 ou antes da aula já leia o capítulo, para que você possa ainda pegar mais informações daquilo que você precisa. E aí eu vou deixar uma tarefa para você aqui. Você vai anotar uma decisão que você precisa tomar essa semana e antes de agir, você vai consultar os princípios aprendidos aqui nesse capítulo de número 2 de Provérbios, tá? Anota uma decisão que você precisa tomar essa semana. Aproveita que a gente está começando o ano, né? Já começa fazendo diferente. É hora de você fazer uma limpeza, arrumar a tua casa, organizar teus móveis, tirar ali um monte de roupa que você tem ali e pode fazer doação, né? Tirar um monte de coisa velha que está parada aí na sua casa. Nós temos aí a Aline, né? A Aline, ela escreveu um livro chamado O Poder da Organização. A Aline é lá da Espanha, é uma mentorada minha, a gente está desenvolvendo um projeto junto, ela palestrou na imersão que a gente fez lá, né? Ela tem experiência, assim, para falar sobre isso. A Aline, para vocês terem uma ideia, ela foi uma acumuladora, sabe? Aquelas pessoas que vai juntando. A Aline conta na palestra dela, até vou dar um spoiler aqui, que ela não dormia na cama dela de tanta coisa que tinha lá. E ela sabe, assim, o poder que tem você fazer essa organização. Então, começa, aproveita que está começando o ano, faz um limpa aí, aproveita que está tudo, talvez você esteja de férias, ou mesmo que você esteja trabalhando, arruma um horário ali, faz uma organização no quarto, no guarda-roupa, na casa, muda os móveis de lugar, troca a cortina, faz alguma coisa diferente ali já para você sentir que as coisas estão mudando e que realmente esse ano vai ser diferente, não vai ficar só em palavras, tá? Então tem um monte de roupa talvez que você não está usando, que já virou peça de estimação, né? Tira ali, faz uma doação, de repente vai estar ajudando alguém que realmente está necessitando, porque está parado ali no seu guarda-roupa, não está fazendo diferente. Você vai abrir espaço para coisas novas, tá? É um outro desafio que eu quero deixar para vocês. Mas a tarefa principal é você anotar uma decisão que você precisa tomar essa semana e antes de você agir, consulte aí os princípios aprendidos no livro de Provérbios, capítulo de número 2.